Aos pés de Jesus. Mas irmãos, depois que você faz isso, vence aquela canseira, vence o sono, você está acordado, eu estou esperando ele ficar acordado muitas vezes, e eu sinto o desejo de falar com Deus. Então aos pés de Jesus eu conto meus pesares, eu agradeço a Ele, as coisas que Ele tem me ajudado, tem me dado, a saúde, a vida, muitas coisas, né? Às vezes eu posso relatar tudo, mas graças a Deus. Uma das maiores bênçãos desse ano passado foi a minha esposa estava fazendo um exame e fazer uma biópsia, eu preocupado, louvado seja Deus, tudo negativo. Né? Eu também tive que passar por aquela bateria de exames, né, irmão? Cheguei no médico também e o médico disse assim: você não precisa tomar essa medicina. Aleluia! Então, graças a Deus, por isso, irmão, eu coloco as pés de Jesus e digo graças a Deus, eu tomo pela vida, pelo ministério, nós temos pela igreja. Apesar que somos um povo pequeno, né? Pequeno, mas forte. Aleluia! Vou chorar, né, que nós possamos ser fortes de verdade. Porque o povo de Deus é um povo forte. Amém? Amém. Glória a Deus.
Glórias ao teu nome, Jesus. Eu vou procurar algo para chegar aqui do meu lado, eu vou transferir para ele. Só fazer um convite, né, irmãos? Hoje foi um culto, irmãos, que bastante pessoas tiveram a oportunidade, né, de consagrar o seu testemunho, o seu louvor. Eu acho isso bastante importante, né, irmãos? Eu acho interessante quando o culto flui dessa forma, que cada um de nós podemos trazer algo diante do altar de Deus, uma brasinha e colocar diante do altar do Senhor. Mas nesse momento, irmãos, é um momento que você pode também distribuir brasa, ainda que seja, irmãos, o momento da palavra de Deus. Onde você crendo, aí onde você está, né? Onde eu vou estar também, ouvindo a palavra de Deus, onde nós devemos reconhecer que a palavra de Deus, divinamente inspirada, ela é apta, irmãos, para transformar vidas. Ela é apta para corrigir, para admoestar, para disciplinar, irmãos, e isso tem que entrar nos nossos corações. Então, se você sentir de dar o seu glória a Deus, dê o seu glória a Deus. Se você sentir de adorar a Deus, louvando o Senhor, agradecendo a Deus, agradeça ao Senhor Jesus Cristo. Então vamos, né, irmãos, escutar, né, se houvesse um grilo lá fora, no intervalo do irmão ali, escutar o grilo fazendo o cri lá fora. Vamos abrir nossas bocas, louvar o Senhor Jesus, porque Ele é digno de todo mundo. Louvado é teu nome. Santo Deus de Israel, tu és maravilhoso, Jesus. Grande Senhor, teu nome, tu és maravilhoso, tu és poderoso, tu és digno de toda adoração. Salve a todos, na paz seja convosco. Amém. Graças a Deus, mais uma noite que o Senhor nos concede, uma tarde, né, muito linda, uma noite. O Senhor nos concede estar na sua presença, louvando e exaltando o nome dEle. Falando da palavra de hoje, a qual nos diz que aquele que lança a mão do arado não é apto, não é para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 62. Glória a Deus. Vamos ler o versículo e vamos fazer uma pequena oração, mas grande em poder, para que Deus venha falar com todos vocês através da palavra dele. Glória a Deus. Lucas capítulo 9, versículo 62. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. 61, 62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para a palavra, para o reino de Deus. Levante suas mãos. Bendito Deus e Senhor Jesus. Diante da tua presença eu me coloco, para ser usado em suas mãos, ó Deus, contigo. E que estas palavras venham tocar no coração, Pai, daquele que está afastado, Senhor, daquele que está desviado, ó Pai, daquele, Senhor, que ainda não conhece esta palavra, Senhor, e queira, Senhor, se colocar na presença sua, Deus, e receber-te, ó Deus Todo-Poderoso, como Salvador, ó Pai, e de nós que aqui estamos, ó Pai, para que nunca venhamos incluir, Senhor, para que nunca venhamos desviar os nossos pés dos teus caminhos. Este é o nosso pedido. Amém, Jesus. Devemos assentar, irmãos. Glória a Deus. Você que nos acompanha na sua casa, se tiver uma Bíblia, por gentileza, abra Lucas capítulo 9, versículo 62, para estarmos juntos meditando na palavra de Deus. Glória a Deus. Olha o que a palavra diz primeiro. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado. Vamos primeiro ao arado. Arado é uma ferramenta de trabalho que poucos de nós aqui conhecemos por trabalhar com ele, mas já ouvimos falar, né, irmãos? Se você não ouviu falar, eu vou te dizer apenas um breve estudo que eu fiz. Arado era um equipamento para tombar a terra, fazer tipo um suco nela, assim, uma abertura nela, do qual um animal ia puxando e um homem ia segurando atrás. Dependendo do caminho, ele tinha que levantar, porque às vezes tinha um tronco de árvore. Dependendo de outros lugares, ele tinha que apertar, porque ali era um buraco. Então este era o arado. O homem não podia soltar, porque se soltasse, ele tombava. Ele não parava em pé sozinho, tinha que estar segurando. Se você soltar, ele cai, o animal continua puxando, porque não olha para trás. O animal continua puxando, ele vai fazer de qualquer
qualquer jeito. Por isso o Senhor fala que o cristão que põe a mão no arado não pode largar, porque se largar, vai de qualquer jeito, vai para qualquer lado, faz coisas erradas e você não percebe. Continuando a palavra de Deus, este material nós vamos usar o arado, irmãos, como material de trabalho, depois nós vamos usar a Bíblia como nosso arado. Continuando, ele diz: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. Mas você conhece o reino de Deus? Você já ouviu falar do reino de Deus? Você sabe como que é o reino de Deus? Você imaginou como que é e como você faz para chegar ao reino de Deus? É fácil? Muito fácil. Bem facinho, irmãos. É? Não é, né, irmãos? Não é fácil, porque a própria palavra diz que não é fácil, irmãos. Então, o reino de Deus. Êxodo, capítulo 19, versículo 5 e 6. Para você entender um pouco do reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, não é para qualquer vez. Para começar, o reino de Deus é para pessoas escolhidas. Difícil, né, irmãos? Olha a dificuldade que começa aí. E se eu não sou um escolhido? Capítulo 19, versículos 5 e 6. O Senhor falando, né, irmãos, ao seu servo: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro, olha, dentre toda a terra e nações, embora toda a terra seja minha. 6. Vocês serão para mim um reino. O reino, naquele tempo, como nos tempos de hoje, o reino é uma coisa eterna, não tem fim. Vocês serão para mim o reino de sacerdote, uma nação santa. Olha, tem que ser santo. Para alcançar o reino de Deus, o reino que o Senhor prometeu, você tem que ser santo, porque aqui o reino vai ser santo. Sacerdote e nação santa. Essas são as palavras que vocês dirão aos israelitas. Naquele tempo, os israelitas, porque eles já eram escolhidos por Deus. Aí vem mais algumas coisas. Pessoa escolhida, que nem eu falei. O reino é uma coisa eterna, que não iria ter fim. Então, se nós somos escolhidos, sacerdote, e vamos para um reino que temos que ser santo, num lugar eterno, muitas coisas nós vamos ter que abdicar. Daniel capítulo 2, versículo 44, para nós confirmarmos como este reino seria um reino eterno. Capítulo 2, no verso 44. Esperar os irmãos que estão acompanhando nas suas Bíblias, para juntos lermos aqui. Porque aquela época era a época de reino, aonde surgiu o reino, o pai era rei, o filho era rei, o neto era rei, o bisneto era rei, e não entrava outra pessoa para dominar se o Senhor não o colocasse. Se o Senhor colocasse, aquela família continuava reinando. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas o reino durará para sempre. 40, Daniel 2, 44, né, irmãos? Diz que este reino será um reino eterno. O reino do Senhor será um reino que durará para sempre. É um lugar, irmãos, que você não vai poder voltar. Opa, eu não vou largar meu morar. Eu vou para o reino, que eu nunca mais vou voltar. Mais para frente a palavra fala como que é o reino de Deus, como que vai ser as ruas, como que vai ser os muros. Aí você começa a imaginar na sua cabeça o lugar que você vai.
Daniel capítulo 4, versículo 3. Vai de geração em geração. Como eu estava falando para você, aquele reino é o mesmo do reino de hoje. Vai de geração em geração. O Senhor prometeu, Ele jamais negaria, Ele jamais mentiria. Daniel capítulo 4, versículo 3. Como são grandes os sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio dura de geração em geração. Então nós conhecemos o trabalho, o arado e o reino de Deus. E para confirmar o que falava, vamos lá, no Antigo Testamento, nós vamos para o Novo Testamento. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Era João falando às igrejas. Novamente, trazido do tempo antigo para o nosso tempo, a mesma palavra, a mesma pregação, o mesmo tom, né, irmãos, de conhecimento da palavra de Deus. E nos constituiu reino e sacerdote para servir a Deus e Pai. E a Ele seja a glória, o poder para todo sempre. Amém. Então nós aprendemos, irmãos, o arado hoje é a nossa Bíblia, é o nosso conhecimento da palavra. O arado é a nossa força que nós temos que impor para conseguir este reino. Nós sabemos, irmãos, que na palavra de Deus diz que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Ontem, olhando, irmãos, alguns irmãos estavam preparando para dar uma passeada, fazer um trabalho evangelístico em Guaratuba. Alguns irmãos saíram com uma sacolinha, outros saíram com uma bolsa de viagem. E vieram de longe, né, irmãos, automaticamente. Não estou criticando, irmãos, nem irmãs, nem irmãos, tá, irmãos? Mas eu só quero falar para você assim, que não é crítica. Mas olha o que Jesus falou para os seus discípulos. Ele falou para os 12 e falou para os 70. Esses dias eu falei: vai, não leve bolsa, não leve 2 mudas de roupa, não leve 2 sapatos. Difícil para nós fazermos isso hoje, né? Não, no nosso tempo, né, irmãos? Facilitou porque nós temos carro para viajar. Mas a dificuldade é nas estradas. Há problemas nas estradas. Facilitou porque nós podemos ir daqui no oeste do Paraná em 4 horas e meia, 5 horas, dependendo do motorista, até 7 horas. Né, irmãos? Só que tem o pedágio, você tem que ter o dinheiro para pagar o pedágio. Facilitou de um lado, mas para o outro lado continua difícil. Então não é fácil para nós. Porém, naqueles dias, por que o Senhor falou para aquele povo? Ó, por 70, vão, não leve nada que possa atrapalhar o teu caminho, que te deixe preocupado, porque você vai, você leva uma bolsa, você fica preocupado, você vai levar uma coisa nova, você fica preocupado. Então, para chegar no reino de Deus, irmãos, é difícil. É guardar os mandamentos de Deus, é obedecer todas as leis do homem, todas as leis da tua igreja, da tua congregação, para guardar a palavra de Deus, para chegarmos neste reino que o Senhor nos prometeu, irmãos. Difícil dizer. Muitos pais perderam filhos, não para o mundo, mas para a morte. Muitos pais perderam filhos para o mundo. Muitas mães perderam filhos para o mundo. Muitos pais perderam o emprego, dos quais ganhavam bem, mas tinham que fazer a vontade de Deus. Eles abandonaram aquilo. Aleluia. Se pondo no caminho de Deus, se pondo, irmãos, na presença de Deus, não largando mão do arado. Para quê? Para que hoje nós levássemos uma vida de qualquer jeito? Não, para que nós levássemos uma vida como levaram os profetas, como levaram os discípulos do Senhor Jesus, para que fôssemos com as nossas forças, e quando não conseguíssemos com as nossas forças, clamasse a Deus, Ele ouviria as nossas orações. Por isso muitos filhos aqui estão, muitos netos estão e hão de chegar ainda. Nós vemos, irmãos, na palavra do Senhor Jesus,
Que devemos tentar compreender que não é possível largar a mão do arado, não só por causa de nós, de mim, do meu filho, da minha esposa, dos meus filhos. É porque nós temos um compromisso com a igreja, nós temos um compromisso maior ainda com Deus, com os nossos irmãos que ouvem a palavra e creem e guardam esta mensagem. Nós temos um compromisso maior com Deus, nós temos um compromisso maior também, irmãos, com as crianças, com aqueles que estão engateando e ouvindo esta palavra, para nós livrarmos eles, irmãos, das mãos deste mundo pecador, deste mundo, irmãos, do qual só traz a destruição para as famílias. O objetivo, irmãos, das nossas mãos pode não trazer grandes resultados, mas eu vou falar para você no vídeo que eu vi esta semana. Se você quiser ver, irmãos, talvez eu fale diferente aqui, mas se você quiser ver, é o poder das mãos. Na minha mão, uma bola de basquete não passaria de 80, 100 reais. Mas para quem conheceu o Michael Jordan, nas mãos dele uma bola assinada com o nome dele, hoje valeria milhões. Nas minhas mãos, o carro de Fórmula 1 não sairia daqui desse estacionamento. Mas nas mãos de um chamado Ayrton Senna, valia milhões, bilhões. Não depende das mãos, depende da pessoa. Nas minhas mãos, um prego serviria para pregar estes bancos, estas paredes, alguma cortina, alguma coisa na minha casa. Mas nas mãos do Senhor Jesus Cristo, Ele serviu para salvar a humanidade. Não depende, irmãos, apenas das minhas mãos, aí depende da pessoa. Nas mãos de um servo de Deus, uma vara, irmãos, abriu um mar. Nas minhas mãos, malmente serviria para bater no meu filho ou espancar um animal que está me incomodando. Nas minhas mãos, irmãos, esta Bíblia pode apenas servir para falar para vocês, mas nas mãos dos discípulos de Cristo, a mesma palavra chegou até nós hoje. Porque por força deles, por vontade, por ânimo, por não largar, irmãos, a sua cruz, a qual o Senhor falou, para não abandonarmos a nossa cruz, mas sim o nosso fardo pesado, para abandonarmos aquilo que nos prejudica. Foi que o Senhor falou: largue o teu fardo pesado, mas a sua cruz Deus não mandou você largar. Então nas tuas mãos, este instrumento como arado, como uma ferramenta de trabalho, vai servir para salvar vidas, das quais você vem a conhecer, das quais você nunca vai ouvir falar, porque você já se foi para o reino de Deus. Se você guardar estas palavras, se você guardar estes mandamentos, mas o teu filho vai pregar, a sua filha no trabalho vai falar, o seu neto vai pregar, a tua família vai ouvir falar.